Colares. Colares. Aquele vídeo. Passou Como é que você lida com o insólito, o misterioso, o inexplicável? E aí? Caião, eu confesso pra você, a cabeça fica mil nesse quesito, é terço. Pois a civilização antes dos sumérios, perdão, eu li números, sumérios, antes dos sumérios, descrevem uns tais Anunnakis, que vieram dos céus, ele te pergunta. Descrevem planetas que só descobrimos 5.000 anos depois, dizem que eram deuses. Será que foram eles quem nos deram um pouquinho de inteligência, cara? Será que nossa origem original e animalesca, será que é a nossa origem original e animalesca mesmo, Caio? Cara, tem questões. Não, ele nos criou, foi o Senhor, e a história do Gênesis é perfeita. Sim. Os deuses não são os astronautas do Von Däniken. Os astronautas dos Von Däniken se chamam Nefilins, ou antes deles se chamam os Benai Elohim. São os filhos de Deus que desceram, conforme Gênesis 6 nos conta. O resto da história está narrada detalhadamente em Gênesis 6. Na minha opinião, essa é a origem desse tipo de ação e de mistério entre nós. Ganhou já muitas formas. Mas e aí? O cara fala e ainda ganhará outras formas diversas. O cara fala disso aí que você disse. Olha, ele fala assim: Caio, essa história de Colares é muito séria. Fico pensando, o que esses seres espirituais querem com isso? Houve óbitos, cara. Ele fica assim, estarrecido. Eu conheço essa história, já fui testemunha de um fenômeno parecido em Cesário Lange, em São Paulo. Eu não entendo. Realmente isso tem relação direta com Gênesis e os Néfilins? Que loucura é essa, Caio? É o que eu creio. É o que você crê? Eu creio. Como eu creio que tem barbaridades nessa área. Se anjos tiveram desejos de cruzamento genético, cruzamento interdimensional, gerando filhos com as mulheres belas da antiguidade, conforme diz o livro de Gênesis, eles têm a mesma pulsão por engenharia genética, por fusão com os humanos, por experimentos, por alteração da natureza humana, pelo joio jogado de volta no mundo. Quem fez isso? Jesus respondeu: um inimigo fez isso. Agora, espiritualmente falando, eu estou dizendo que essas pessoas que foram atacadas viraram joio? Não, de jeito nenhum. O que eu estou dizendo é que eu creio que esses seres, eles têm uma razão para não serem mais explícitos do que foram até agora. Mas ninguém imagine-os como expressões de nenhuma bondade celestial para conosco. Porque pensar assim é de extrema ingenuidade. Nada de Deus se manifesta daquele modo. Nada. Até o misterioso, insólito, divinos são manifestados em amor e com a sutileza que não viola o arbítrio de ninguém. Deus não estupra ninguém com luzes assim. Nem assusta comunidades, nem rouba noites, nem mata pessoas. Então isso para mim é manifestação de um fenômeno de natureza espiritual maligno. Como a gente não sabe como designá-lo do ponto de vista do que o planeta observa, se convencionou chamar de OVNI a aparência, objeto voador não identificado, então seja lá o que seja, que esteja nos céus, ou não identificado. OSNIs, os que estejam no mar, não identificados. E os entes visibilizados se convencionou chamar de extraterrestre, o que não significa dizer que vieram de um outro planeta. Podem ter atravessado de uma dimensão que está aqui do lado para cá. Pô, como é o que a Bíblia parece sugerir, quando alude a isso que antropológica e historicamente a humanidade tem testemunhos sobejos a dar, ou seja, todas as culturas primevas da Terra afirmam que foram visitadas por deuses
ou por Benai Elohim, filho de Deus, usando uma linguagem bíblica para o pessoal compreender. E eles é que configuraram a mentalidade dos povos e se tornaram os senhores dos povos, aos quais os povos adoram, conforme a narrativa bíblica. É extremamente mais fácil ver que a narrativa bíblica tem uma coerência total e absoluta com as descrições da cultura humana conforme encontrados universalmente em todas as narrativas da antiguidade contando a mesma história. Então, a Bíblia, portanto, tem a corroboração de todas essas culturas históricas e ela em si interpreta o fenômeno. No Novo Testamento, outra vez, quando na Epístola de Judas se diz que aqueles anjos vieram após outra carne, eles deixaram a sua dimensão, o seu domicílio, e vieram após outra carne. Judas diz isso, Pedro diz isso na linguagem antiga deles. Em outras palavras, ele está dizendo, eles deixaram a sua dimensão buscando ter uma experiência de fusão da natureza deles com a natureza humana. Razão pela qual o livro de Gênesis nos diz que o dilúvio veio, porque eles fizeram isso não só com humanos, mas com a quantidade enorme de animais, corrompendo o caminho de toda criatura viva na face da terra. Isso é uma coisa extremamente séria. Isso é o que eu particularmente penso. E aí? E você disse agora, antes, cara, na hora que você estava falando sobre isso, que esses seres, eles têm uma razão para não aparecer, mas como é que você falou? Você usou uma palavra explicitamente. Se arriscaria essa razão de dizer? Tem muitas razões. Uma delas eles têm uma razão. As frases que você disse assim, eles têm uma razão para não aparecer mais especificamente, explicitamente. E também, além de razão, eles ainda têm limites, que a gente vê o Novo Testamento dizer. Há limites que estão postos ainda. Chegará o dia em que certos limites serão retirados. Nesses dias, a manifestação deles vai ser extremamente mais explícita. Pode virar a ser chocantemente explícita, mais do que a nossa imaginação quer admitir ou conceber. Mas e aí? E também disfarçada muitas vezes, e miscigenada outras vezes, produzindo alterações e hibridizações de criaturas no planeta, outras tantas vezes, como foi o que eles fizeram na Antiguidade. Uma das coisas que eles fizeram fortemente na Antiguidade foi criar híbridos, foi descaracterizar criaturas.